O negócio é o seguinte. Vocês talvez lembrem, quem é mais velho, que em 1992 e 1994 houve 2 atentados terroristas terríveis na cidade de Buenos Aires. Um deles, o primeiro, em 1992, foi contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires. Algumas dezenas de mortos, um negócio atroz, e se creditou aquilo à organização terrorista libanesa Hezbollah e ao governo do Irã. Claro, a organização terrorista Hezbollah é ela mesma financiada pelo Irã, que mantém uma rede de organizações terroristas no exterior, que eram lideradas pelo Qassem Soleimani, homem que o Donald Trump mandou matar em 2020. Mandou matar e com sucesso as Forças Armadas Americanas abateram ele, que liderava essas forças Quds que financiavam essas redes pelo mundo todo. Depois, em 94, houve o pior atentado terrorista da história da América Latina. É o caso da AMIA, Associação Mutual Israelita Argentina, AMIA. Mais de 300 mortos, um atentado com carro-bomba nessa comunidade israelita. E, novamente, se creditou o Hezbollah e um grupo de terroristas que até virou a carta marcada para quem acompanha a pauta. O Mohsen Rabbani é o principal deles, que liderava as redes do Hezbollah aqui na América do Sul. Depois houve outras coisas, outros episódios onde esses mesmos grupos estiveram no planejamento de atentados. Houve um caso desmontado pelo FBI em 2007 no aeroporto JFK, no aeroporto Kennedy, em Nova York, onde por pouco não ocorreu um incidente onde teriam explodido tubos contendo combustível aeronáutico e se descobriu que aquilo havia sido planejado a partir de células terroristas na América do Sul em coordenação com o Rabbani e com o Hezbollah e, por consequência, indiretamente com o regime islâmico do Irã. Certo? Até aí a gente tem essa retrospectiva. Qual é que é a notícia agora? Vocês vão ver ao meu lado o portal argentino Infobay, o principal portal de notícias da Argentina, trouxe hoje uma matéria exclusiva, bombástica, que fala que parte daquelas células terroristas que realizaram lá atrás aqueles atentados em Buenos Aires mora e atua no Brasil. Investigações já haviam revelado anteriormente que na área da Tríplice Fronteira, ali perto de Foz do Iguaçu, na fronteira do Paraná com o Paraguai e com a Argentina, havia mesmo uma rede logística, uma rede de comunicação que havia viabilizado aqueles atentados. Também foi revelado que o irmão do Mohsen Rabbani, que é o principal terrorista, principal arquiteto desses atentados, chegou, pasmem, a morar em Curitiba. E o Mohsen Rabbani veio visitá-lo em Curitiba. Uma rede que incluía também imigrantes árabes numa mesquita chamada Mohammed Mensageiro de Deus, em São Paulo. Reportagens da Veja chegaram a revelar isso e mesmo revelou-se tráfico de drogas com pessoas ligadas a essa rede, a essas organizações, em reportagens do jornal O Globo desde 2014. Agora, o que essa matéria revela é que essas pessoas estão morando no Brasil, algumas delas, parte dessa rede terrorista, e com CNPJs ativos aqui no país. É uma matéria exclusiva desse portal argentino, o Infobay. Vocês devem, na sequência, ver a headline aqui ao meu lado. Perfeito. Então, vocês leem em espanhol, parte da célula terrorista que perpetrou os atentados contra alvos israelenses, ou israelitas em 1992 e 1994, mora e opera no Brasil. Eu vou passar com vocês por algumas das questões da reportagem e se a retrospectiva que eu fiz pincelando alguns episódios ficou um pouco confusa agora perdão, pessoal. Na largada, a gente vai voltar a isso. Que a notícia é muito densa e eu aqui com a cabeça a todo vapor até gaguejei, mas a gente retoma o raciocínio, não tem problema. E como eu disse, fica o convite para curtir, comentar, compartilhar. Isso faz a live chegar a mais pessoas. Então, perceba aqui. Eu vou passar com vocês por alguns dos detalhes. A reportagem diz: há 10 dias de completarem-se os 30 anos do atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina, que matou 85... Perdão, eu tinha falado 300 mortos, são 300 feridos e 85 mortos. Uma reportagem exclusiva do Infobay agora traz nova luz sobre os 2 ataques que sacudiram a Argentina na década de 90. Além disso, além do atentado contra a AMIA 2 anos antes, em 17 de março de 92, o país teve outro atentado dramático contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires. Naquela ocasião foram 29 pessoas mortas e mais de 100 feridos.
Agora, o que o Infobay revela, pulando alguns capítulos, com acesso à inteligência do Mossad, o Serviço Israelense de Inteligência, é que alguns dos integrantes daquelas células células terroristas, se radicaram no Brasil de forma permanente ou têm empresas ainda em funcionamento. O título do relatório do Mossad ao qual o Infobay teve acesso é Irã, Líbano, /Hezbollah, /ESO, /Jihad Islâmica, um atentado à Embaixada de Israel, relatório final. Então, o título é longo, mas o que ele descreve são várias das organizações que estiveram envolvidas. Eles já tinham publicado, esse relatório é um que eles publicaram em 2022. Agora isso é uma investigação que eles aprofundam. Mas sob essas diversas denominações, há uma rede comum de pessoas e pessoas dessa rede estão então radicadas no Brasil. Eles pontuam a detecção aí de quantos são? 3 pessoas aí no Brasil, 4 melhor dizendo, e depois mais 3 que circulam entre Brasil e outros países da América do Sul, comumente via a área da Tríplice Fronteira, novamente, que divide Brasil com Argentina e Paraguai. Uma das coisas interessantes é que eles pontuam que essas pessoas têm CNPJs ativos aqui. Então, pasmem com esse parágrafo da reportagem. Acompanha comigo, pessoal. Hussein Ali Gharib, membro da Jihad Islâmica, uma das organizações que faz parte dessa rede então de pessoas que organizaram esses atentados na Argentina, segundo o relatório do Mossad, 32 anos depois do atentado contra a embaixada israelense, o homem segue vivendo no Brasil, aonde, no centro de São Paulo, tem um pequeno negócio de venda e assistência técnica e acessórios para telefones móveis. Ele abriu em 2002 o negócio segue ativo, ele viaja com frequência para o Líbano, de acordo com o relatório do Mossad. Gharib foi preso em 19 de julho de 1993 no aeroporto de Beirute por levar $120 mil falsos quando vinha para embarcar para o Brasil. Junto dele também foi preso outro membro da Jihad Islâmica, Ghalib Hassan Hamdar, cujo filho Mohamed Khaleb Hamdar, perdão que os nomes árabes são complicados, foi preso no Peru em 2014 e acusado de planejar um atentado terrorista do Hezbollah no país sul-americano, e foi absolvido então em abril do ano passado dessa acusação. Eles chegam a colocar o cartão CNPJ da empresa do Hussein Ali Gharib. Outra das pessoas que eles trazem é esse Ghalib Hassan Hamdar, que trabalha para uma empresa brasileira chamada Sandoval, segundo aqui a reportagem, que é registrada na Receita Federal como uma empresa de confecção, também sediada em São Paulo, e o sujeito anterior que a gente discutiu, o Hussein, era sócio dessa empresa. Aqui, o que diz, então, a inteligência israelense é o seguinte: se considera altamente provável que a Sandoval dessa empresa foi parte da infraestrutura para a transferência de fundos para gastos logísticos no atentado de 1992. A empresa foi aberta em São Paulo, segundo os registros brasileiros, em 16 de janeiro de 1991. Outros 2 sócios, Hassan Suleiman Abu Abbas e Khaled Mohamed Qassem, também eram parte da sociedade. Um deles, o Abu Abbas, que tem um outro nome no seu registro brasileiro, na sua identidade brasileira, está escrito como Hassan Mohamed Sleiman na sua identidade brasileira, continua vivendo com a família em São Paulo, aonde chegou depois, no final dos anos 80 do Líbano. O relatório do Mossad descrevia ele como membro da Jihad Islâmica e da célula logística de 1992 e uma pessoa que viaja de vez em quando para o Líbano. Ele diz que, segundo o Mossad diz que Hassan participou no sequestro de ocidentais no Líbano na década de 80 e era próximo de Imad Mughniyeh. O irmão dele, diz aqui a reportagem da Infobay, era um dos principais protagonistas do atentado de 1992 e ele que transportou os explosivos C4 e a TNT, que serviram de detonadores escondidos em caixas de bombom e shampoo. Então ele que fez essa logística, uma técnica também utilizada pelo Hezbollah em outras partes do mundo. Como, por exemplo, aqui cita na reportagem, em um atentado que não deu certo em Bangkok, na Tailândia, em 1994. Então se vê aqui essas pessoas desembarcando do Líbano para a Tríplice Fronteira e se encontrando e circulando entre Ciudad del Este, Foz do Iguaçu
e com cidades argentinas próximas na fronteira para organizar esse atentado. Um relatório absolutamente explosivo, aqui que vem então da Infobay, e que traz imagens também dos cartões CNPJ dessas pessoas. Essa empresa, então, a Sandobat, e essas pessoas estão em São Paulo, estão negociando nessas empresas, estão ativas. Claro, todos são inocentes até que se prove o contrário, e isso é uma acusação. Mas, a esse ponto, e depois de tanto tempo de investigação e muita controvérsia em torno desses atentados, certamente é um relatório a se ficar atento. E, ora, não é novidade que o Hezbollah tem atuação no Brasil. Houve relatos anteriormente, como eu citava, de troca de armas, tráfico de armas com organizações criminosas brasileiras, entre outras atividades criminosas realizadas por essas organizações no Brasil. Uma reportagem da Veja de 2014, salvo engano, ou 2016, chamada Professor Terrorista, mostrava que Mohsen Rabbani, que foi o chefão aí desses atentados na década de 90, trabalhava com a radicalização de jovens de vários países da América Latina, incluindo brasileiros. Vale pontuar nisso também a participação do regime venezuelano, que operava um voo Teherã, no Irã, Damasco, na Síria, e Caracas, aqui no Brasil. E o que é dito por células de inteligência e confirmado pela apuração do jornalista Leonardo Coutinho, que escreveu o excelente livro Hugo Chávez, O Espectro, era um jornalista da Veja também que cobria a pauta, apurou que esse voo, o voo 3007, apelidado por serviços de inteligência de aeroterror, se recusava a dar para a Interpol a lista de passageiros e se estima que ele tenha transportado Mohsen Rabbani e outros terroristas e que tenham esse circulado pela região da América do Sul, utilizando passaportes de verdade, mas com nomes falsos, para cruzar fronteiras sem serem detectados pelas autoridades. É uma acusação que não é nova, e mesmo a acusação de troca de passaportes ou de fraude de passaportes por parte do regime venezuelano foi dita em investigações anteriores, uma investigação de 2017 da CNN por algumas fontes com acesso ao sistema diplomático venezuelano, como uma prática comum em certas embaixadas, certos consulados no Oriente Médio. Então, uma reportagem absolutamente bombástica do Infobay, e vale a pena ficar atento. Esperemos que isso possa municiar autoridades brasileiras a estarem atentos com essas pessoas. E, claro, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas com um indício, uma reportagem como essa, é motivo para se abrir o olho, para se estar atento ao assunto.